Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 20 de dezembro de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E depois de um ataque grande aqui que os russos fizeram com drones novamente na Ucrânia, os ucranianos também fizeram alguns ataques aqui na região de Krink, aqui em Kherson e também em outros pontos da linha de frente. O fato é que a linha de frente de ontem para hoje não mudou muita coisa, não teve nenhum grande avanço de nenhum lado, né? O que é uma coisa positiva, porque se vocês lembram, do último dia, de anteontem para ontem, os russos conseguiram avançar em vários pontos. De ontem para hoje não avançaram em ponto nenhum, né? A gente tem um monte de informações do fronte diplomático. A Rússia está perdendo rapidamente o soft power dela, né? A gente falou já sobre os grandes protestos aqui na Sérvia contra o presidente que foi novamente eleito, o presidente pró-Rússia novamente eleito. Estão cada vez maiores os protestos aqui. E não é só isso, também eles têm problema com a Finlândia, né? O Putin andou ameaçando a Finlândia e até chamando embaixadores e coisa e tal. A coisa está ficando feia para o Putin lá na Finlândia. Eu estou torcendo para o Putin atacar a Finlândia, porque vai ser muito rápido o que vai acontecer depois disso. E também na Moldova. Na Moldova a gente falou alguns dias atrás que eles estão fazendo exercícios militares aqui perto da Transnistria. Tinha muita gente pensando que talvez eles pudessem de fato retomar a Transnistria. Eu falei para vocês que eu acho pouco provável, né? Por enquanto devem ser só exercícios mesmo. Mas isso não é a única novidade. Tem uma série de mudanças políticas aqui na Moldova que também afastam ela, a Moldávia em português, né? Eu fico falando o nome em inglês, mas eu já acostumei, né? Fica Moldova mesmo. Em português é Moldávia. Mas de qualquer forma estão se afastando cada vez mais politicamente da Rússia, né? Aquele general que fugiu da Rússia e quer entregar segredos que denunciam a própria Rússia por crimes de guerra, ele conseguiu finalmente a ajuda do Tribunal Penal Internacional e está agora num local seguro com a família, né? Parte do testemunho que ele deu já foi corroborado pelas autoridades ucranianas, então certamente vem mais prova contra o Putin aí, talvez um segundo pedido de prisão dele, né? E, finalmente, ontem teve a grande coletiva de imprensa do Zelensky. A gente falou que o Zelensky estava sendo muito questionado sobre a relação dele com os Alustin, um monte de coisa, e ele chamou uma grande coletiva de imprensa. Bem, a coletiva de imprensa foi para falar sobre o DIA, que é um sistema da Ucrânia de governo eletrônico, né, que se resolve todos os problemas diretamente no site, coisa e tal. Alguma coisa parecida com o GovBR aqui no Brasil. Então, o tema principal foi esse, mas depois que ele falou sobre o tema principal, ele abriu para perguntas e respondeu todas as perguntas, ficou várias horas respondendo perguntas de correspondentes do mundo todo, inclusive falando sobre tópicos bastante sensíveis. Nós vamos ver aqui o que o Zelensky falou de principal nessa coletiva dele, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, Minarquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. E obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, quando a gente fala que a linha de frente não andou muita coisa, não quer dizer que não teve luta, tá? Teve um monte de batalhas num monte de lugares. O resultado final, porém, foi mais ou menos esse mesmo, né? A gente teve o ataque aqui com 19 drones Shahid, dos quais 18 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, então muito pouco dano disso daqui. Também teve 2 mísseis S-300 que foram lançados, mas não geraram nenhum dano aqui. Esses mísseis foram lançados na região de Kharkiv, né? Kharkiv sofre desse mal, por quê? Porque os ucranianos estão proibidos de atacar diretamente a região de Belgorod aqui com armamento de alta precisão, com o HIMARS, por exemplo, e daí os russos conseguem lançar esses mísseis, que são mísseis muito rápidos para curta distância, e atingir Kharkiv. É um absurdo isso. Eu espero que em breve essa proibição seja levantada e os ucranianos possam atingir a região, né? A propósito, teve relatos de explosão aqui em Shebkino, essa cidadezinha aqui de Belgorod, mas a gente não tem mais informações. Só sabemos que teve alguma explosão aqui em Shebkino de ontem para hoje, então nem vamos falar muito sobre isso, né? Bom, os ucranianos também usaram munição cluster para destruir uma base de forças russas em Horlivka de ontem para hoje. Horlivka é essa cidade aqui.
Vocês sabem, aqui tem um avanço ucraniano nessa direção aqui, não está refletido ainda no mapa, mas está acontecendo, e também é uma área que é muito próxima aqui de Avdiivka, é usada como ponto de apoio para Avdiivka, então os ucranianos fizeram um ataque aqui nessa cidade, a gente não sabe ainda os resultados disso, né? Bom, um alerta que o Magyar está fazendo aqui. Magyar é um especialista ucraniano de drones, ele é talvez o maior especialista ucraniano de drones, realmente tem feito muita coisa nessa área, e ele está fazendo aqui um apelo para obter os drones que eles compraram, que parece que estão presos na fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, né? Vocês sabem, ainda está rolando alguns protestos de caminhoneiros, o governo polonês tinha proibido esses protestos, desfez os bloqueios nas estradas, mas aí parece que eles fizeram de novo e a Suprema Corte lá da Polônia diz que pode, que eles podem fazer bloqueios e, enfim, está ainda essa lambança por lá. E embora muita gente esteja dizendo que não tem filas de caminhões na fronteira polonesa, os drones ainda não passaram por lá, né? E depois eles ainda têm que ser flasheados. O que é ser flasheado? O drone ele tem um software original de fábrica para voar, né? Um software de controle dele. Só que esse software que vem de fábrica, ele é um software que é cheio de limitações. Assim, as limitações são no bom sentido. Por exemplo, você não pode voar perto de aeroporto, né? Faz sentido, você não vai querer atrapalhar o tráfego de avião com o seu dronezinho. Mas, numa situação de guerra como a Ucrânia está, isso é uma coisa que prejudica. Então, eles fazem o flasheamento, ou seja, eles apagam o programa original do drone e colocam um outro programa que não tem nenhuma limitação. Isso é extremamente simples de fazer no final das contas, mas é um trabalho, precisa ser feito nesses drones que chegam lá do exterior, né? Aparentemente, o inimigo puxou todos os sistemas de guerra eletrônica que ele tinha disponíveis para Krink. E o nosso equipamento simplesmente não está conseguindo lidar com isso, né? Então eles estão precisando de novos drones para fazer o flashing, coisa e tal, para conseguir contornar este problema, né? Enfim, falando ali em Krink, que é justamente onde tudo isso está acontecendo, os fascistas russos tentaram 8 assaltos ali onde estão os soldados ucranianos na margem esquerda do Dnipro, e de novo foram repelidos e não conseguiram, acabaram tendo que se retirar com perdas, né? Os ucranianos continuam expandindo a cabeça de ponte aqui na margem esquerda do rio Dnipro. Além disso, ontem os russos atiraram com fogo de artilharia em várias cidades aqui da margem direita do rio Dnipro, tentando pegar a artilharia ucraniana desprevenida, não conseguiram nada, mas de qualquer forma isso mostra que a linha de frente ali está bastante ativa, né? E esse daqui foi um vídeo liberado justamente pelo Magyar hoje cedo, falando sobre o ataque de ontem, em que um tanque russo foi explodido ali perto de Krink por um drone do Magyar, né? Então o drone atingiu o tanque aqui, o tanque está pegando fogo, e depois teve uma explosão significativa ali, o fogo deve ter atingido o carretel de munições que fica embaixo do tanque, e daí explodiu a coisa toda, né? Também ali na região você tem uma grande explosão feita por drone também, de um depósito de munição, né? O depósito de munição fica nesse ponto aqui, ó. Já é mais afastado um pouco de Krink, já é mais perto aqui de Poima e Pidstepny. A gente está falando dessa região aqui, ó. Krink está aqui, os ucranianos têm feito muita batalha por aqui. Pidstepny, Pshanivka e Poima são essas cidades aqui. Os ucranianos também chegaram a ameaçar essas cidades, mas não tomaram as cidades aqui. Ele só teve disputa nessa região, né? Em Krink não, em Krink os ucranianos tomaram a cidade. Então foi nessa região aqui, próximo de Shelburda, não é a primeira vez que os ucranianos destroem uma grande quantidade de munição ali naquela região, né? Bom, falando sobre a cidade de Novomihailivka, como eu falei para vocês ontem, é um ponto sensível. Aqui a Straia está trazendo a informação de ontem, que é a informação realmente sensível, né, que eles avançaram aqui, chegaram mais perto de Novomihailivka, e a boa notícia de ontem para hoje é que eles não conseguiram avançar mais por aqui. Então, por enquanto, a situação está controlada aqui em Novomihailivka. É lógico, não é uma situação agradável, né? Porque, como eu falei para vocês, Novomihailivka é preocupante aqui do ponto de vista da proteção de Volnovakha.
Mas enfim, não teve de ontem para hoje, pelo menos não piorou a situação. Além disso, a gente teve algumas informações sobre tentativas russas de avanço em Spirne. Spirne fica bem mais aqui para cima, é uma área que estava relativamente parada da linha de frente, é aqui próximo de Siversky. Siversky está aqui. Essa área azulada, cinzentada aqui toda, mais uma vez foi... isso aqui chegou a estar tudo controlado pelos russos, os russos chegaram a controlar toda essa área, mas os ucranianos retomaram tudo isso daqui. E aqui em Spirne, por acaso, os russos tentaram novamente avançar. Segundo as informações que a gente tem, aumentou a área cinza, aquela área que não é nem dominada pelos ucranianos, nem pelos russos, né? Mas os russos não conseguiram avançar propriamente dito aqui em Spirne. Aqui está justamente a imagem dessa batalha que aconteceu ali em Spirne, com a localização. Os russos acabaram perdendo 4 blindados, um tanque, um T-64BV, dois BMPs, um destruído e um abandonado, e um outro tanque abandonado que não foi identificado no final das contas durante esse ataque. Justamente o que aconteceu ali, né? Aqui está o vídeo que mostra essa batalha ali na região, em que os russos tentaram avançar, chegaram de fato a aumentar a área cinza, mas não conseguiram avançar de fato por ali, né? Bom, dando uma olhada na linha de frente, como a gente mencionou, não teve nenhuma grande mudança de ontem para hoje. Está aqui a região Spirne, que teve um pequeno avanço aqui, mas repara apenas da zona cinza, né, da zona contestada, não avanço russo propriamente dito. E aqui está o detalhe dessa zona. E é basicamente só isso que a gente tem hoje em termos de mudança aqui na linha de frente. De fato, não teve nenhuma mudança significativa, o que é positivo, né? Porque como a gente viu nos últimos dias, eram os russos que estavam avançando. Se não mudou nada, é um bom sinal isso, né? Bom, falando aqui sobre o Instituto para Estudo da Guerra, eles trazem aqui a informação de que o Putin está cada vez mais respondendo aquela retórica dele, está cada vez usando mais aquela retórica dele pré-invasão da Ucrânia contra a Finlândia. Eu não acredito que ele vai invadir a Finlândia, né? Mas é aquele negócio, é justamente para ganhar popularidade pré-eleição. Todo ditador gosta desse tipo de coisa, de parecer macho, de fingir que é macho, dizer que não, que vou atacar a Finlândia, vou atacar a Alemanha, vou atacar a Polônia, coisa e tal. O Putin não vai ser maluco de fazer isso. Eu adoraria que ele fizesse. Que é o que eu falo para vocês. No momento que a OTAN entrar nessa guerra, a guerra acaba na semana seguinte. Mas ele não vai fazer isso. O que ele está fazendo só é bravata, né? Então, cada vez mais fazendo bravata. Agora, de qualquer forma, isso explicita, para quem quiser entender, justamente a questão da fragilidade russa em termos de soft power, né? De poder de influência. A Rússia já teve um grande poder de influência ali nos antigos estados soviéticos, antigos países que eram da cortina de ferro, e essa influência está sumindo muito rapidamente. Como a gente viu aqui, a gente já falou sobre isso ontem, mas aqui é o terceiro dia de protestos contra o governo mafioso lá do Vučić, na Sérvia. Agora a cidade de Bratislava também encheu de gente também fazendo protesto. Outras 10 cidades têm grandes protestos contra o Vučić. E justamente todo mundo citando a questão do problema eleitoral, né, da questão eleitoral lá, que a gente sabe realmente esses países aliados dos russos acabam tendo um sistema eleitoral deturpado por lá, né? Enfim, protestos muito grandes que mostram como a população não está comprando mais a influência russa. A gente chegou a falar, inclusive, que muita gente está comparando com os eventos da Praça Maidan, o que está acontecendo ali na Sérvia, né? Bom, a Finlândia também, né? Quanto mais a Rússia faz essas brincadeiras de dizer que vai atacar a Finlândia e coisa e tal, mais fica patético a situação da Rússia, né? Porque todo mundo sabe que eles não têm condições de atacar a Finlândia, né? O embaixador da Finlândia foi chamado no Ministério das Relações Exteriores de Moscou para uma conferência e ele foi informado que a Rússia não vai deixar sem resposta o aumento, o crescimento de bases militares na nossa fronteira que ameaça a segurança da Federação Russa e vai tomar as medidas necessárias para conter as decisões agressivas da Finlândia e seus aliados da OTAN. Isso, Putin, vai lá, dá uma invadida lá, invade só um pedacinho para você ver.
a responsabilidade de tornar uma zona de boa vizinhança e uma região com possível confrontação está inteiramente com as autoridades finlandesas, né? Olha só, olha a idiotice do cara, né? A Finlândia era neutra, não estava na OTAN. A mesma situação da Ucrânia. No momento que o Putin quis um motivo, invadiu a Ucrânia. O que vão pensar os outros países? É lógico, eu tenho que me proteger. Vão fazer a mesma coisa comigo. Não existe zona de boa vizinhança com a Rússia. Zona de boa vizinhança com a Rússia é um pretexto de paz para na hora que a Rússia quiser invadir aquele país. Então está muito certo a Finlândia de fazer isso. E está muito certo a OTAN de preparar um monte de bases militares ali na região para uma eventual invasão russa, né? Eu não acredito que eles façam isso de novo, mas aquele negócio eu também não acreditava que o Putin fosse burro o suficiente para invadir a Ucrânia, né? E deu no que deu. A Rússia agora está numa situação que não tem saída, né? Enfim, além da Finlândia e da Sérvia, também a Moldova, o Putin está perdendo sua influência lá na Moldova muito rapidamente, né? Eles estão falando aqui sobre o Conselho Ministerial da OSCE, que é um conselho lá da Comunidade Europeia, que deixou claro que qualquer solução deve levar em consideração a integridade territorial da Moldova e a necessidade de integrar a Transnistria na Moldova. E pediu que a Rússia retire suas tropas estacionadas ilegalmente na Transnistria. E daí o Lavrov disse que a Moldova está destinada a cair vítima da guerra híbrida americana contra a Rússia. Que mané guerra híbrida, meu amigo? A Rússia invadiu a Ucrânia. Não tem nada de híbrido nisso, isso é simplesmente guerra, né? Então é lógico que a Rússia iria perder poder. Ninguém quer aceitar um país que invade o país do lado, pô. Não tem lógica isso, né? Então, o Conselho Europeu tomou a decisão histórica de abrir as negociações com a Moldova e a Ucrânia também, e a Geórgia entrou em situação de país candidato, e com isso, no dia 15 de dezembro, o Parlamento da Moldova adotou a Estratégia Nacional de Segurança, que é um documento que visa aumentar a estabilidade e prevenir contra-ataques e implementações de medidas de segurança contra riscos externos, ou seja, é um conselho para retomar a Transnistria e garantir a integridade da Moldova, né? E lançaram um exercício aqui. De novo, não acredito que eles vão invadir a Transnistria nesse momento, mas estão dando um recado para o Putin claramente, né? E detalhe, uma das coisas que está acontecendo é conversa entre os dois lados do rio Dniester, né? A Transnistria, vocês sabem, é um pedaço da Moldova que está depois do rio Dniester. Daí o nome Transnistria, né? E agora eles estão conversando diretamente. O governo, entre aspas, repúblicas separatistas da Transnistria e o governo da Moldova. Por quê? Porque até o pessoal que está ali na Transnistria está vendo que entrou numa roubada. Está vendo que a Rússia não vai garantir a segurança deles ali. Então eles estão negociando sim, ou seja, existe a chance até disso ser resolvido na negociação. Com o fim da passagem de gás russo através da Ucrânia, a única opção para a Transnistria, a segurança energética da Transnistria, é trabalhar com o governo da Moldávia. A Transnistria não tem gás mais. Como é que ela vai fazer? Ela vai ter que conversar com a Moldávia. Então, a conclusão, né? O que a gente está vendo é a mudança no balanço de poderes ali, em consequência da derrota da Rússia na guerra com a Ucrânia, e muito provavelmente a Transnistria será integrada dentro de uma estrutura da Moldóvia de forma lenta, mas com certeza, né? E vai acabar sendo parte da União Europeia, aquela região ali. E é curioso, porque a Transnistria é justamente uma região que, como ela se tornou independente, né, entre aspas, né, logo depois do fim da União Soviética, ela manteve toda aquela simbologia soviética. Muita gente fala que visitar Tiraspol, que é a capital lá da Transnistria, é quase voltar ao passado, né, vendo aquelas estruturas soviéticas todas lá. Enfim, imagina, isso daí vai entrar na comunidade europeia. Olha que lindo, né? E a Rússia só perdendo esse poder, né? Agora, isso aqui é uma outra coisa curiosa. O pessoal fez um mapeamento dos voos de aviões com medição de LIDAR. LIDAR é uma estrutura de mapeamento
mas assim, extremamente detalhada. Dá para ver cada detalhe do solo, cada composição do solo, dá para ver um monte de coisa, né? E entre 2019 e 2023, esses aqui foram os mapeamentos feitos com o LIDAR na região aqui do leste europeu. E o que dá para perceber aqui muito claramente é justamente uma preocupação de defesa contra uma eventual invasão russa, né? Ou seja, o que isso aqui representa, esses voos aqui são da OTAN, né? O que isso daqui representa é justamente um planejamento. Repara como é que toda a verificação aqui na Polônia vai exatamente até a linha com Belarus, né? Porque é onde eventualmente a Rússia invadiria a Polônia ou a Lituânia e coisa e tal. Ou seja, a OTAN, é lógico, de novo, eu acho pouco provável que o Putin faça alguma coisa, mas já que ele é maluco, já que ele foi maluco uma vez com a Ucrânia, pode ser que ele resolva fazer uma maluquice de novo agora. Então a OTAN está se preparando para essa eventual invasão russa aqui de territórios da OTAN, né? São todos países da OTAN aqui. Bom, o Shoigu ontem resolveu falar merda, né? Tirou o dia para falar merda. Aí ele disse que a Ucrânia perdeu 383 mil soldados mortos e feridos, e que teriam sido 159 mil só na contraofensiva ucraniana. Esses números são insanos, não tem nenhuma chance de estar certo. Eu não duvido nada que isso daqui seja muito próximo do número que os russos perderam, e ele está usando isso, entendeu? Acuse-os do que você faz, típico da esquerda, típico de russos isso, né? Além disso, eles teriam perdido 121 aeronaves, 23 helicópteros, tudo isso ele dizendo que a Ucrânia perdeu, né? 766 tanques, inclusive 37 Leopard, 2.348 veículos blindados, dos quais 50 Bradleys e coisa e tal. E é muito engraçado, porque no final das contas isso daqui é muito mais do que a Ucrânia tem em termos desses veículos todos, né? Ou seja, é muito pouco provável que tenha perdido mais do que eles têm. Mas se isso daqui, se esses números se aplicassem à Rússia, seria bem razoável. Ou seja, o que eu estou vendo no final das contas aqui é que ele pegou os números russos e está falando como se fossem ucranianos. Parece bem provável isso daí, né? O Ozint Uri está falando aqui sobre uma epidemia de hantavírus que está acontecendo nas trincheiras russas, né? Provavelmente é hantavírus, e parece que está deixando muito soldado russo com problemas lá, com febre, coisa e tal. Ele fala aqui que pode ser que esse problema também impacte os ucranianos, é verdade, né? Tá tudo ali naquela região. Rato em fronteira, em trincheira é realmente um problema. Agora, a vantagem dos ucranianos é justamente que toda a parte de retaguarda médica e coisa e tal é muito mais bem estruturada que os russos, porque justamente os ucranianos estão defendendo o próprio território. Então eles têm os hospitais e instalações do próprio território para usar. Os russos, como estão avançando, estão devastando tudo. As cidades que eles tomam ali, Severodonetsk, Lysychansk, tudo jogado no chão, não tem nenhuma estrutura ali. Eles acabam tendo muito mais dificuldade para tratar os pacientes ali na região da Ucrânia, né? Enfim, não é uma doença fatal, mas deixa as pessoas bastante debilitadas durante o período lá da doença, né? Vamos torcer para os ratinhos. Aqui ele está falando, o War Translator está falando justamente sobre a questão da desculpa que o Putin está dando. Depois daquele discurso todo que ele falou, criticando a OTAN e coisa e tal, ele sentiu necessidade de fazer mais uma conferência de 4 horas, dizendo que ele não estava fazendo nada na Ucrânia em 2014, só observando, mas foi forçado a intervir para tomar a Crimeia. Como assim forçado a intervir? Não tem nenhuma coisa, né? E a próxima decisão dele foi esperar 8 anos e matar mais 500 mil civis ucranianos, né? Que absurdo isso, né? Enfim, uma explicação sem lógica nenhuma do Putin lá sobre a invasão dele, né? Aqui, ó, ele diz que teria havido um massacre na Crimeia se a Rússia não tivesse anexada a península depois do que ele chama de golpe de Estado de Kiev em 2014. Primeiro que não foi golpe de Estado em Kiev em 2014, eu já expliquei para vocês. O presidente da época, o Yanukovych, saiu do país, então não foi golpe de Estado, mas... E também não tinha nada na Crimeia de problema na Crimeia, né? O Putin tomou a Crimeia justamente de raiva, de querer realmente retaliar a Ucrânia por abandonar o guarda-chuva russo, por não ser mais um país que apoia a Rússia, né?
Bom, vamos falar sobre o soldado russo, né? Na verdade, ele é um oficial russo que pediu proteção à Corte Penal Internacional. Igor Salikov, de 60 anos, ele foi membro das forças respaldadas pela Rússia na, entre aspas, República Popular de Donetsk. Mais uma vez, ele tem provas de que justamente aquilo ali não foi nada movimento espontâneo, foram tropas russas que entraram em Donetsk. Então, aqui tem também algumas observações sobre ele aqui, ó. Aqui, ó. Igor Salikov disse que ele foi membro das forças apoiadas pela Rússia e da República Democrática de Donetsk, no leste da Ucrânia, em 2014, e que trabalhou como instrutor para o grupo mercenário Wagner, né? Na verdade, tem um monte de informação que ele coloca aqui, ó. Ele disse que, olha só, em 2015 ele presenciou operações de false flag, né, de bandeira falsa da Rússia, bombardeando civis em Donbás, para depois culpar os ucranianos por isso, né? Você ainda vai ver muita gente falando aqui, não, porque a Rússia precisou intervir porque os ucranianos ficavam bombardeando Donbás e coisa e tal. E não, na verdade, os ucranianos bombardeiam apenas alvos militares. Os russos fizeram isso justamente como bandeira falsa ali na região, né? E principalmente com o propósito de romper o Minsk II. Foram, na verdade, 3 acordos de Minsk, né? Até ter aquela linha vermelha ali. Enfim, que ele botou minas em ruas lá da região ocupada de Donbás na primavera de 2015, com o objetivo de matar civis ucranianos e mais uma vez culpar as forças ucranianas ali da região, né? Enfim, um monte de informação bem interessante que esse cara tem. E uma coisa importante, ele foi colocado num local seguro, ele estava no aeroporto da Holanda, e o grande risco é que, se ele não conseguisse esse acordo com a Corte Internacional, ele seria deportado de volta para a Rússia, onde certamente teria problema ali, né? Então, vamos aguardar o que mais vai sair disso daí. A Ucrânia confirmou parte das declarações que ele deu, ou seja, tem, pelo menos, lógico que tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque o cara pode ser um espião também, pode ser alguém mandado pelo governo russo, mas aparentemente pode ter muita informação aí, pode pintar mais um mandato de prisão para o Putin nessa história aí, né? Vazou na Rússia alguns números da Comissão Eleitoral Central lá, que dizem que a eleição do ano que vem, de março de 2024, vai ter uma presença recorde em torno de 75% e que Putin vai ganhar com entre 80% e 85% dos votos, né? O bom da eleição na Rússia é isso, a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe os votos, no final das contas não precisa nem votar o pessoal, que ele já sabe qual vai ser o resultado por lá, né? Bom, e finalmente, depois dessa história toda, depois de tanta investigação, as Nações Unidas finalmente disseram que existem sinais de que o exército russo cometeu crimes de guerra na Ucrânia. Caramba, só agora. Desde Bucha aconteceu em março de 2022, já se sabia amplamente documentado o massacre feito de civis pelos russos lá em Bucha. É agora que eles vão dizer que tem... Cara, a ONU realmente é uma inutilidade completa, né? E, bom, vamos falar sobre o assunto mais importante do dia, foi o discurso do Zelensky, coletiva de imprensa. Ele falou sobre o sistema DIA, que é uma espécie de GovBR lá da Ucrânia, que você pode entrar, pode fazer um monte de coisa, fazer compra, venda de imóveis, de carros e não sei o que lá. Enfim, tem um monte de serviços fornecidos pelo governo no aplicativo DIA, né? É muito parecido com o GovBR aqui no Brasil, e parece que ele está crescendo, está ficando mais forte, está tendo mais coisa. Então, a apresentação que ele fez, o que ele chamou a imprensa para falar, foi para dar destaque a essa ferramenta do governo ucraniano, que é uma iniciativa do governo dele, né? Agora, é lógico, no final ele se propôs a responder perguntas de todos os jornalistas, tinha jornalista do mundo inteiro ali, e o pessoal fez um monte de perguntas para ele, ele respondeu todas as perguntas, não se negou a responder nenhuma, embora algumas perguntas ele não possa falar muito diretamente por questão de segredo militar, né? Aí ele falou assim, olha só, falaram sobre... a gente sabe que hoje o exército ucraniano tem 1.100.000 soldados, e estão planejando fazer mais o recrutamento de mais 500 mil, ou seja, ficaria para 1.600.000. Eu vi em outro comentário que chegaria a 2 milhões de soldados ucranianos, né? Só que o Zelensky
parece que está questionando esse tipo de coisa, porque ele fala o seguinte: na média, eu tenho 6 pagadores de impostos para cada militar, né? Ou seja, porque o militar tem um custo, né? Então tem 6 pessoas pagando aquele militar que está trabalhando ali na guerra. Se a gente mobiliza mais 500 mil, onde é que eu vou conseguir os outros 3 milhões de pagadores de impostos, né? Os outros 3 milhões de pessoas dispostas a pagar impostos para sustentar essas 500 mil soldados ali, né? O presidente ucraniano também disse que se recusou a sancionar a lei que previa a mobilização de mulheres, né? Você sabe, foi aprovado na Assembleia lá da Ucrânia uma lei autorizando a mobilização de mulheres, e quando a gente fala mobilização de mulheres, é mobilização forçada, tá? Mobilização é coercitiva, recrutamento é voluntário. Então, hoje já existe recrutamento de mulheres nas Forças Armadas ucranianas, mas é voluntário. Se a mulher quiser, ela entra nas Forças Armadas ucranianas. A mobilização seria forçar elas a entrar, ou um grupo de mulheres a entrar nas Forças Armadas ucranianas. O Congresso lá da Ucrânia aprovou, mas o Zelensky vetou. Ele não aceitou essa lei. Agora, com relação às 500 mil novos mobilizados, né, no caso homens, ele fez esse questionamento, mas segundo disseram, ele está preparando essa mobilização e, lógico, segundo ele a gente precisa de ter armas potentes com tudo que for necessário, ataques, rifles e coisa e tal. Então tudo isso daqui vai ser uma coisa complicada, mas eles estão trabalhando para essa mobilização acontecer, né? O Timothy Milanov está trazendo aqui um extrato com os principais pontos, e ele falou justamente que a Ucrânia vai receber vários novos sistemas Patriot este inverno, não disse quantos. E de fato a gente ouviu vários papos, né? Teve 2 da Holanda, um da Alemanha, depois mais um da Alemanha, ou seja, a impressão que dá é que realmente estão chegando vários sistemas Patriot na Ucrânia. E segundo ele está dizendo, é isso mesmo, está chegando vários. Não disse quantos. A gente sabe que a Ucrânia tem um em Kiev, onde estão os outros, ninguém sabe, nem se já estão funcionando, né? Outra coisa que ele disse é: ninguém convidou a Ucrânia para a OTAN. Isso é que ele está falando numa resposta a uma pergunta sobre a expansão da OTAN e coisa e tal. Ninguém falou ou convidou a Ucrânia para entrar na OTAN. A Ucrânia quis entrar para a OTAN. A Ucrânia sempre quis entrar para a OTAN justamente para se proteger da Rússia. Mas a OTAN nunca perguntou para a Ucrânia, pediu para a Ucrânia entrar na OTAN, né? Ele disse que a contraofensiva falhou devido à falta de munição e suporte aéreo. Eu acho que era o que a gente tinha imaginado mesmo. O suporte aéreo foi o que fez diferença no final das contas. Apesar de que a gente vai ver esse vídeo, que é muito interessante, de um oficial austríaco falando sobre a contraofensiva ucraniana. Ele é um analista bem metódico da coisa, e ele fala que justamente os ucranianos visaram atingir o ponto onde as defesas russas eram as mais bem estruturadas, né? Ou seja, talvez daí esse ponto realmente daquela decisão do Zaluzhny, que queria atacar em outro lugar, mas o Reznikov queria atacar ali mesmo, e isso foi um problema. Por quê? Porque não apenas eram as defesas russas mais fortes, como tinha o problema de falta de munição e falta de apoio aéreo, né? Segundo ele, a Ucrânia vai precisar lutar até ter o controle completo do seu território e garantias de segurança contra a Rússia. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que não existe possibilidade de negociação de paz. Essa guerra vai até o final. Alguém começou dizendo que isso já era uma vitória, que a Rússia não nos ocupou. Ou seja, que a Ucrânia continua existindo. Porque se você parar para pensar, nos primeiros meses da guerra, as primeiras semanas da guerra, havia mesmo temor que a Ucrânia deixasse de existir, que a Rússia invadisse tudo, né? Mas eu sou cético quanto a isso. A Ucrânia precisa continuar lutando. E ele falou também uma coisa que eu acho que é muito pouco valorizada, né, que foi justamente a destruição da frota do Mar Negro da Rússia, né? Você pode dizer que esse ano a Ucrânia não teve nenhuma grande vitória em termos terrestres, mas ela teve uma enorme vitória ali no Mar Negro, uma vitória que pode ser crucial para o destino final dessa guerra. Por quê? Porque permite a exportação de grãos pelos portos de Odessa, ali no sul da Ucrânia. Ou seja, continua a Ucrânia, a economia ucraniana viva, né? Isso é fundamental para o esforço de guerra. Então, a destruição da frota no Mar Negro ali em Sevastopol foi realmente alguma coisa que foi uma enorme vitória ucraniana esse ano, né? E ele está falando aqui sobre a questão da ajuda financeira. Enquanto o Ocidente está meio dividido, a Ucrânia já tem apoios de vários anos
do Ocidente. Então, nós já temos compromissos de vários anos da Bélgica, Dinamarca, Coreia, Letônia, Lituânia, Holanda, Noruega, França, Alemanha, Suécia e Japão. Então, embora exista algum problema com os Estados Unidos e com alguns outros países aí, já tem compromisso nesse sentido. Então vai ser muito pouco provável que interrompa o apoio à Ucrânia, né? A Ucrânia não vai parar de lutar, não vai sentar para negociar, mesmo que eventualmente falte apoio. Agora, o que ele disse é que o apoio da comunidade europeia e dos Estados Unidos é crucial, né? O Zelensky disse que ele está otimista sobre obter esse apoio em breve, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. A gente sabe que a Europa está querendo contornar o veto da Hungria, do Orbán, e lá nos Estados Unidos a questão toda lá dos democratas e republicanos, né? Justamente Hungria e Trump. A Hungria nem sempre foi amigável. Trump, se for reeleito, vai provavelmente mudar a política americana na Ucrânia. E o Zelensky disse, olha, Trump é uma pessoa diferente. Eu não sei se a política iria mudar na Ucrânia. E eu também tenho essa dúvida, tá, gente? Eu sei, eu acho que para a Ucrânia seria melhor continuarem os democratas lá no governo americano. Mas eu não acredito que o Trump também tiraria toda a ajuda, porque seria uma admissão de derrota muito grande. Não acredito que ele faria isso. Ele tem marcado essa posição anti-ajuda justamente para contrabalançar o governo Biden, para atacar o governo Biden. Mas ele sabe que a maior parte dos americanos é favorável à Ucrânia, né? Ele fala que ninguém sabe quando a guerra vai terminar, depende de um monte de decisões, riscos e principalmente da resiliência dos ucranianos. A guerra pode acabar em 2024? Eu não acho que ninguém saiba sobre isso. Ninguém tem como saber isso. Esforços anticorrupção, ele falou também, e diz que essas reformas para evitar a corrupção são importantes, a corrupção precisa ser punida e coisa e tal. Só que no Brasil que corrupção virou assunto de governo, que não pode criticar corrupto, que você vai para a cadeia se criticar o governo, se hackear a Janja, mas falar de corrupção ninguém quer falar, porque se falar o Lula vai preso, né? Negociações com a Rússia. Não tem negociações com a Rússia relevante agora, e o Zelensky não vê interesse da Rússia também nisso, né? Ele falou sobre a Polônia, sobre os bloqueios na Polônia, enfim, falou mais sobre um monte de assuntos aqui, mas no final das contas, sim, um ponto importante, perguntaram sobre a relação dele com o Zaluzhny, né? E o Zelensky disse que tem uma relação de trabalho com o comandante-em-chefe Zaluzhny e que espera detalhes sobre o combate e a defesa do comandante, né, que confia no comandante para fazer os detalhes de combate e defesa da Ucrânia, né? Ou seja, ele foi bem claro, não é amigo do Zaluzhny, não tem relação de amizade, mas tem uma relação de trabalho com ele, não tem dificuldade nenhuma nisso daí, né? Eu gostei da resposta dele, que foi bem direta nesse ponto, não ficou tentando fantasiar a coisa, não, somos grandes amigos e coisa e tal, não, tem uma relação de trabalho. Bom, e uma excelente notícia, ontem partiu o primeiro avião a partir de Boryspil. Boryspil é o aeroporto de Kiev. Olha só, a Ucrânia está reabrindo o aeroporto em Kiev, né? Vocês sabem, desde o início da guerra, para evitar o risco de algum sistema de defesa antiaérea derrubar aviões e coisa e tal, a Ucrânia fechou todo o espaço aéreo dela para aeronaves civis. Então, por exemplo, quando eu fui a Kiev, eu tive que descer em Varsóvia e pegar um trem até Kiev, que é um trem muito legal, muito confortável, mas são 11 horas de viagem, 12 horas de viagem, então é longa a viagem de trem até Kiev, né? Você passa a noite toda ali. Enfim, podendo ir de avião, certamente é mais fácil de chegar a Kiev, de chegar lá na Ucrânia, né? Então é uma boa alternativa isso daqui. Agora, aparentemente, como o Zelensky falou que estão recebendo vários sistemas Patriot de defesa antiaérea, os céus da Ucrânia estão muito mais seguros agora, então eles já estão se sentindo confortáveis de reabrir voos aqui em Kiev. É lógico, pode ser que o avião tenha que desviar em caso de ataque aéreo ou alguma coisa no momento ali em Kiev, tal como os aeroportos de Moscou também fecham de tempos em tempos quando tem ataque de drone ucraniano lá, mas via de regra vai funcionar, né? Excelente notícia. Estou pensando até em viajar para lá de novo agora, aproveitar para ir de avião.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.